Olá, sobreviventes! Tudo bem com vocês? Esse é o Tataverso, eu sou Thalita Shimamura e se você clicou nesse vídeo e está me assistindo agora, é porque está curioso para saber o tema do Halloween desse ano. Então, seja bem-vindo à minha casa e entre de livre e espontânea vontade. Saia são e salvo, deixando aqui um pouco da felicidade que traz. Se você acompanha o meu canal, sabe muito bem que o ano passado eu fiz um vídeo homenageando o Halloween com a temática das bruxas. E ali eu citei filmes, séries e jogos que tiveram as bruxas mais marcantes, na minha opinião, né? Esse ano eu quero fazer algo semelhante e preparei um roteiro especial sobre vampiros. E aqui vou fazer uma coisa semelhante. Vou falar as obras que eu acho mais relevantes com a temática. Para você que não assistiu esse vídeo do Halloween do ano passado, eu deixarei o link na descrição desse vídeo aqui e nos cards. Antes de mais nada, eu gostaria de falar do que pode ser a ideia que inspirou a literatura com as primeiras obras sobre vampiros. Nas antigas civilizações, sempre existia lendas e mitos, né, sobre criaturas vampirescas, criaturas que sugavam a vitalidade das pessoas, sendo através do sangue, sendo através de sonhos, de desejos, da energia, né? Tudo isso daí acabou inspirando a literatura para a criação do vampiro moderno. E uma das coisas que pode ser que tenha criado aí a ideia dessas lendas e mitos são algumas doenças, né? No caso, a tuberculose e a raiva, que elas tinham sintomas que remetem à ideia do vampirismo. Como, por exemplo, a tuberculose, ela causa palidez, ela causa fraqueza, ela causa olheira e tosse com sangramento, né? A raiva, a pessoa tem ali uma sensibilidade à água, uma sensibilidade à luz, e havia uma associação com surtos de raiva com a presença do morcego. Ter um familiar ou um conhecido com essas doenças significava que a pessoa estava amaldiçoada. Doenças do sono e ataque de epilepsia e o simples fato de diagnosticar o óbito de alguém era uma dificuldade, era algo muito vago na época. Muitas pessoas eram enterradas vivas e aí se criou a ideia de que os mortos poderiam voltar. Com esse pânico instaurado, as pessoas decapitavam os mortos, enterravam os mortos com lâminas em volta do pescoço, para que caso essa pessoa revivesse, automaticamente fosse decapitada. E os povos mais pobres, que não tinham condição de nada dessas coisas, optavam por uma estaca de madeira no peito, cravada no peito. E aí que criou a ideia da estaca no coração como arma para caçar vampiros. Isso tudo que eu estou falando é baseado no relato de historiadores e arqueólogos que encontraram antigos cemitérios com esqueletos nessa configuração, né? Com lâmina, estaca no peito, o que afirma que realmente essa época as pessoas acreditavam de fato que existia vampiro. Era uma crença na época. Todas essas histórias acabaram inspirando John Polidori em 1819 a publicar uma obra chamada The Vampire. Logo depois, em 1897, foi lançado o Drácula de Bram Stoker. Essas duas obras já retratou o vampiro como um ser imortal,
galante, educado e sedutor, que são características básicas do vampiro que conhecemos hoje na literatura, nos filmes, na série, entre outros meios de entretenimento. Na verdade, as obras de vampiro nunca me deram medo. Desde a adolescência sempre tive fascínio pelo assunto, sempre consumi muito dessa temática. E agora que vamos para a parte que mais interessa, né? Já aviso desde já que as obras que eu vou mencionar aqui são obras antigas, né? E nas minhas considerações pode ser que tenha algum spoiler, então fica desde já o aviso. E a primeira obra que eu vou mencionar aqui é A Hora de Espanto, de 1985, dirigida por Tom Holland. Aqui acompanhamos um jovem aficionado por um programa de investigação paranormal que começa a bisbilhotar o seu novo vizinho achando que ele é um vampiro. As coisas que eu gosto dessa obra é a ideia do vampiro antigo em um mundo moderno. Então aqui, para mim, né, o que remete, a ideia que remete é que é um ser antigo tentando se adaptar nos dias mais atuais. A outra coisa que eu gostaria de falar aqui, o que eu acho bem legal da obra, é que a obra ela te engana muito, o enredo te engana muito. Você acha, por vezes, que o vampiro é só um homem comum, né? E depois ele vai soltando as pistas ali que realmente existe um fundo de verdade na loucura do menino. Então eu acho isso daí bem legal para a trama. Gosto bastante do enfoque que eles dão aí para a falta de reflexo que o vampiro tem, para que o público consiga estabelecer uma certeza que aquele homem realmente é um vampiro. O que eu achei interessante aqui nessa obra é que o vampiro ele tem um escravo para fazer coisas para ele. Não se trata de um vampiro, pois esse homem pode andar durante o dia. Ele parece mais com um zumbi ali, um zumbi do voodoo ali, né? Porque ele não chega a ser morto nem nada dessas coisas, mas ele tá ali para servir o vampiro e tornar os locais seguros para ele, coisa e tal. Tá, e caso você tenha curiosidade não só de visitar essa obra também tem duas continuações, uma em 1988 e outra em 2011. O próximo filme da minha lista se chama Garotos Perdidos, de 1987, dirigido por Joel Schumacher. Uma mulher, após o divórcio, se muda com seus filhos para a casa de seu pai, numa cidade fictícia chamada Santa Clara, que é bem famosa por uma quantia enorme de pessoas desaparecidas e mortes misteriosas. Aqui a gente acompanha o vampiro não como um ser antigo tentando se adaptar em um mundo mais moderno. Aqui a gente acompanha um vampiro já adaptado, usufruindo de acontecimentos e situações para seguir com sua rotina vampiresca. O visual do vampiro aqui também muda. Em vez de um homem elegante, galante, coisa e tal, ele dá espaço aí para motoqueiros delinquentes. Aqui eles se alimentam dos habitantes da cidade e a gente descobre a razão pela cidade ter uma má fama. Eu gosto muito da ideia da transformação do ser humano para um vampiro e não é usada aqui a costumeira transfusão, troca de sangue, né? De vampiro e humano, e é uma metodologia diferente, meio que remete a essa ideia aí, mas para convencer o personagem, um dos personagens principais, a se tornar um vampiro, o vampiro que tem essa intenção, ele usa uma série de artifícios e enganações para convencer o protagonista a fazer isso. Eu gosto bastante dos plot twists desse filme aqui, que realmente você assistindo pela segunda vez, você pega detalhes que você não pegou da primeira vez. É muito interessante isso daí,
Então eu acho bem legal as ideias que são trabalhadas aqui. Na verdade, eu não acho o filme muito datado, não. Eu acho que até hoje ele é um filme assistível, é um filme bom. Logicamente que o filme fez sucesso na época e ele recebeu 2 continuações. Uma em 2008 e outra em 2010, caso seja do seu interesse buscar essas obras para assistir. Eu acho interessante porque eu mencionei essas 2 obras, apesar de antigas e remeter aí o meu tempo de adolescência, elas têm muita inspiração nas obras tanto de John Polidori como de Bram Stoker para criar os personagens. Então são ressaltados, enfatizados aqui todos os conceitos do vampirismo, né? A ideia aí de matar o vampiro mor para que a paz se restabeleça, para que os personagens fiquem bem, é uma ideia que foi inspirada nessas obras aí. A próxima obra que eu vou falar é a obra Drácula de Bram Stoker, de 1992, dirigido por Francis Ford Coppola. Aqui acompanhamos a história de um conde que se revolta com Deus após a morte de sua esposa, tornando-se um ser imortal e sedento por sangue, passando séculos e séculos em busca da reencarnação de seu amado. Algo muito importante a falar sobre essa obra é que ela se trata de um drama com um pouco de romance e gore. Isso porque a obra original é um romance gótico e essas obras assim costumam ressaltar o dramático e o melancólico dentro delas. A história aqui é narrada por Jonathan, que é um corretor de imóveis contratado por Drácula. Eu gosto muito da ideia do Drácula, como ele se apresenta para o Jonathan, um velho que parece inofensivo, e quando ele se apresenta para a Mina, o homem galante, educado, sedutor e tudo mais. Depois é lógico que ele se transforma em outras criaturas, outras coisas, para mostrar o esplendor do seu poder, né? O que eu acho muito interessante. E o outro ponto que eu acho interessante é a sombra dele, como parece que ela tem vida própria e como ela engana a gente e engana o protagonista dentro das cenas, né? Então é uma ideia que eu achei bem trabalhada aqui. É curioso o sentimento que essa obra me causa, porque apesar de eu saber que o Drácula, ele é um vilão, que ele é um mal que deve ser detido, eu por vezes eu tenho pena dele, da situação dele, do que ele viveu, consigo entender a dor dele, embora eu não concorde com certas atitudes que ele toma dentro da trama. Devemos considerar que ele não foi feito por qualquer diretor e não é qualquer elenco que está aqui nele, o que ajuda muito no filme. É lógico que assim, o roteiro, os ambientes, o enredo, para mim está muito bem trabalhado e é um filme que envelheceu muito bem. É lógico que tiveram aí adaptações mais atuais, né, sobre o tema. Tem uma série da Netflix que saiu em 2020, Drácula, a História Nunca Contada, de 2014, e o Drácula 2000. Lógico que nada impede você de visitar a obra original de Bram Stoker, de 1897. A título de curiosidade, a obra Nosferatu também foi uma adaptação da obra de Bram Stoker sem autorização e por isso que ficou assim. E hoje, na verdade, já foi criado aí uma ideia de vampiro diferente. A próxima obra que eu vou falar aqui é Entrevista com o Vampiro, de 1994, dirigido por Neil Jordan. Em 1990, um jornalista encontra um homem misterioso que afirma ser um vampiro de 200 anos e quer contar toda a sua história.
Bem, no começo eu tive um pouco de receio com a obra, porque o primeiro trailer que eu vi o Lewis com roupas, com um terno, coisa e tal, e eu tinha a ideia que fosse algo mais parecido com o Drácula de Bram Stoker. Então fiquei meio com receio de assistir a obra, mas depois eu assisti e gostei bastante. Aqui nós temos um contraste de ideias. Nós não temos um nem dois, nós temos vários vampiros dentro da obra. Os personagens principais é que causam esse contraste, porque eles têm ideias e conceitos diferentes, que é o Lewis, que ele é o ponderado, a pessoa que acha que tem o bom senso, é o empático. E nós temos o Lestat, que ele acha que só deve se alimentar e ele é meio irônico, meio debochado, e é um contraste interessante aqui, porque você acompanha aí os conflitos, né? Porque eu acho que a gente pode considerar aí que todo vampiro já foi um ser humano, e é da ideia de cada um. Alguns abraçam a imortalidade e passa a se alimentar sem peso na consciência, coisa e tal. E alguns, né, como no caso do Lewis, acha isso uma atitude errada, acha isso incorreto, né, com a humanidade. Eu acredito assim que essa obra deixa a gente reflexiva aí se vale a pena mesmo ser imortal ou se a melhor coisa é morrer. E aqui a gente acompanha de perto a intimidade e o convívio dos vampiros e se adaptando com o passar dos anos, né, em diversas situações. Eu acho isso aqui bem interessante. Eu li a obra original de Anne Rice e eu gosto muito da obra, tanto da adaptação cinematográfica quanto a obra original. Mesmo porque a própria Anne Rice fez o roteiro para esse filme, então eu acredito que a essência de Entrevista com o Vampiro está retratada aqui nessa obra. A autora ela tem um universo vasto que não conta só a história de Entrevista com o Vampiro, mas várias histórias interligadas, né? São as famosas crônicas vampirescas aí de Anne Rice. Então você pode pesquisar e constatar por si mesmo. A obra recebeu também o que era para ser uma continuação aí da saga da autora, é A Rainha dos Condenados de 2002. O filme não fez muito sucesso, não é o pior filme de vampiro que eu já assisti, mas ele tem uma série de problemas e aí acabaram desistindo e ficou por isso mesmo. Então só temos Entrevista com o Vampiro e A Rainha dos Condenados. Vale ressaltar que tanto Drácula de Bram Stoker e Entrevista com o Vampiro são minhas obras preferidas desse gênero. A próxima obra que eu vou falar aqui é Um Drink no Inferno, de 1996, dirigido por Robert Rodrigues. Dois irmãos criminosos sequestram uma família com a intenção de cruzar a fronteira para o México. Chegando lá, se escondem em uma boate e aí descobrimos que eles não são os piores personagens desse filme. Aqui nos deparamos com os anti-heróis, porque os irmãos, eles são péssimas pessoas, são criminosos e no fim eles se unem com outros personagens para tentar sobreviver. Os vampiros aqui são predadores que usam essa boate como uma armadilha, então usam de artifícios para atrair suas vítimas e se alimentarem. É importante ressaltar sobre essa obra que ela trabalha muito com conotação sexual. O personagem do Quentin Tarantino, ele tem um distúrbio sexual, né? A própria boate ali, ela não é só uma boate, ela é um prostíbulo e é um clube de stripper, coisa e tal.
né, que rola ali. E fora isso, é piadas de sexuais o tempo todo, durante o filme. A obra aqui, ela trabalha com bastante ação e elementos cômicos, o que torna a experiência muito divertida. Por isso achei importante colocar ela aqui nessa lista. Em 1999 foram lançadas 2 continuações, caso você se interesse em ver as continuações. Em 2014 foi lançada uma série com o mesmo enredo da história, dirigida também por Robert Rodrigues, mas eu não achei tão interessante, eu prefiro a obra original de 1996. Depois de um certo tempo, eu acho que as ideias, as obras de vampiro, elas ficaram um pouco enjoativas ou cansativas, não sei. E a indústria cinematográfica resolveu inovar, trazendo um pouco mais de ação. E a primeira obra que eu vou falar aqui é o Blade, de 1998, baseado nas HQs de mesmo nome, dirigido por Stephen Norton. Blade é um caçador de vampiro, metade mortal, metade imortal, que usa suas habilidades para impedir o avanço do vampirismo. Aqui acompanhamos um vampiro com habilidades diferentes, né? Isso se dá ao fato de que o personagem Blade, ele foi infectado minutos antes de nascer, o que dá a ele a vantagem de andar sobre a luz do dia, mas a contrapartida é necessário que ele tome soros para resistir à sede de sangue que ele sente, que assim como os vampiros que ele caça, ele também, a gente pode considerar que isso daí é uma fraqueza do personagem, né? Ele não quer ceder à sede de sangue. Achei a ideia inovadora e interessante, acho o personagem bem construído e a ideia bem trabalhada. Caso queira saber mais sobre a obra, você pode buscar as HQs de mesmo nome da Marvel. E o filme, ele teve 2 continuações, Blood Hunt de 2002 e Trinity de 2004. E aí, quando eu estava pesquisando sobre o filme, tem a previsão aí de uma nova obra para 2023. Que eu não sei se será um reboot da franquia ou será a continuação da obra já trabalhada, né? Eu sei que o elenco muda e não tenho certeza que é algo oficial, né? É aguardar, sem muita expectativa, para o que virá aí. A próxima obra que eu vou mencionar aqui é Anjos da Noite, de 2003, dirigido por Len Wiseman. Em um futuro distópico, vampiros lutam contra lobisomens por conta de uma rixa que dura séculos. Selene, uma vampira órfã que investiga um estranho interesse do clã de lobisomens sobre um certo ser humano. Acho interessante a ideia de colocarem os vampiros e os lobisomens dentro de uma mesma trama. No começo me pareceu uma excelente ideia, mas depois se tornou uma franquia e se alongou demais. E eu acho que o roteiro se perdeu aí. As obras que eu acho mais legal aqui dessa franquia é a primeira, de 2003, e a obra chamada Revolta, de 2009, que ela funciona como um prequel da primeira história, e as outras eu acho desnecessária. Aí depois de um tempo, as franquias se alongaram e o povo acabou enjoando. Tanto o Blade quanto Anjos da Noite, eles receberam várias continuações. E foi necessário inovar de novo as ideias. E aqui a gente entra um pouquinho mais no terror. Eu acho bem interessante. E a obra que eu vou falar agora é 30 Dias de Noite, baseado na HQ de mesmo nome, criada por Steven Niles e Ben Temple-Smith, dirigido por David Slade. Em um vilarejo afastado no Alasca, moradores se preparam para um frio rigoroso e 30 dias de noite, como já de costume na região. Eles só não contavam que esse inverno seria diferente. E aqui, contando sobre a minha experiência, eu digo que esse foi o filme de vampiro que eu mais fiquei apavorada. Eu acho interessante as ideias trabalhadas aqui.
Os vampiros aqui, eles são predadores. Eles espreitam, cercam e abatem suas presas para se alimentar, feito de maneira brutal. E eu acho que essa ideia aí deles, essa forma mais animalesca, ela se parece mais com as lendas e mitos da antiguidade, né? E inclusive eles têm uma caracterização diferente, né? Eles têm a boca deles parece a boca de um tubarão e eles têm uma linguagem própria para se comunicar. Eles são extremamente inteligentes e extremamente ágeis, e isso é muito apavorante. E a questão do isolamento, pois quando os moradores percebem o que está acontecendo ali, eles não têm como sair dali porque tá uma nevasca enorme. Querendo saber mais sobre a obra, eu indico as HQs que inspiraram essa adaptação cinematográfica. Teve uma continuação chamada de Dias Sombrios, de 2010, mas eu ainda fico com o primeiro filme. A próxima obra que eu vou falar aqui é A Missa da Meia-Noite, ou Midnight Mass, de 2021, dirigida por Michael Flanagan. Em uma comunidade isolada em uma ilha, moradores são surpreendidos com a chegada de um novo padre que reaviva a religiosidade da cidade. E se você quiser saber tudo sobre essa série, eu já tenho um vídeo aqui nesse canal. Foi o primeiro vídeo de vlog que eu fiz falando sobre séries, que eu vou deixar o link na descrição e aqui nos cards para você acompanhar. O que eu posso adiantar para vocês sobre essa série, que ela tem uma experiência diferente e o enredo trabalha drama e terror em doses muito bem pensadas, e eu gosto muito da série e ela entra facilmente entre as minhas séries favoritas. Como menções honrosas, eu vou colocar aqui sobre o Circo de Horrores Aprendiz de Vampiro, de 2009, que é uma experiência jovial e interessante, é divertido. Vou falar também do Deixe-me Entrar, de 2010, que depois eu descobri que é um remake de um filme chamado Deixe Ela Entrar, de 2008, por isso que ele não entrou nessa lista, porque eu gostaria de conferir a obra original. O remake em si tem um enredo bom, bem interessante, mas eu gostaria de visitar com certeza a obra original. E lógico, assim, eu não curto, mas eu vou colocar aqui nessa lista a saga do Crepúsculo, de 2008. Não porque é o meu favorito, mas porque ele fez um marco ali na história e reavivou de alguma forma para algumas pessoas a ideia do vampirismo. Então por isso que ele está nessa lista. A série Diário de Vampiro, de 2009, que trabalha com basicamente os conceitos aí de Crepúsculo, mas ele é um pouquinho melhor. O defeito dele é que ele se alonga demais. No Brasil, a temática também foi trabalhada. Nós tivemos 2 novelas, sendo uma delas Vamp, de 1991, que veio aí com uma paródia do Drácula de Bram Stoker, e a novela Um Beijo do Vampiro, de 2002, que trabalhou ali inspirada na primeira novela Vamp e trabalhou com outras inspirações também, mas na verdade eu achei ela um pouco mais infantil que a outra, né? Mas tá aí, são as 2 novelas inspiradas no vampirismo. Não vou deixar de mencionar também o autor André Bianco, que tem 2 sagas, todas trabalhadas com a temática de vampiro, sendo uma delas o 7 e a outra a saga do Vampiro Rei. Para quem quiser conferir aí, são obras muito interessantes e bem afamadas aí. Sobre jogos, é lógico, entra nessa lista Castlevania, que sempre trabalhou com essa temática, só que aí fica difícil de falar sobre a franquia, porque a franquia é enorme e não tem como ter jogado tudo, só algumas obras dela, mas ela entra nessa lista porque ela trabalha com a temática toda baseada nisso aí. E vou mencionar aqui também a obra The Witcher, The Wild Hunt, de 2015,
que tem uma DLC chamada Blood and Wine, lançada em 2016, que ela é toda trabalhada na temática do vampirismo. Tudo o conceito todo é trabalhado com isso daí. E para quem gosta de um Battle Royale, tem uma obra que foi lançada, chama Vampire The Masquerade Blood Hunt, que saiu em 2021. Então você que é fã desse tipo de obra, é uma obra gratuita aí, dá para você aproveitar. E essas são as obras que eu indico e que receberam a menção honrosa. E eu vou pedir para você que assistiu até aqui, para você deixar aí nos comentários quais suas obras da temática favorita, o que você mais gosta. Pode colocar o que você quiser aí, HQ, mangá, o que você quiser. Eu vou ficando por aqui. Vou pedir para que você deixe um like, se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho para receber notificações, compartilhe com um amigo para me ajudar. Lutem pela sobrevivência e até um próximo vídeo.